no nosso dia a dia, né? Que é o uso do rádio como um instrumento essencial, né? A gente pode dizer assim, sobretudo para esse período pré-eleitoral. Não à toa a gente tem entrevistado aqui grandes personalidades políticas desde que a pandemia começou, né? Porque a gente começou falando de pandemia e a coisa ia puxando para a política. A pandemia foi muito politizada também, né? E aí a gente começou a falar de opiniões diversas a respeito da pandemia. Daqui a pouco começou mesmo o período de especulações eleitorais e a coisa foi caminhando para o período de pré-campanhas mesmo. E a gente seguiu assim, entrevistamos ex-presidentes, pré-candidatos à presidência da República aqui no programa. Enfim, muita personalidade extra Bahia, né? Mas que tem um interesse, obviamente, eleitoral também na Bahia. E desta vez tem sido mais fácil. A gente sempre entrevistou, mas a busca muitas vezes é até deles mesmo, né? A gente nota isso também. As assessorias estão se aproximando mais do veículo rádio. E a gente vai falar sobre esse assunto agora, de olho nas eleições desse ano. A jornalista e escritora Márcia Moreira acaba de lançar pelo selo editorial Bora Publicar o e-book Manual de Como Fazer um Programa Eleitoral de Rádio. Na pandemia, o hábito de ouvir o rádio aumentou, como revela um estudo da Cantar Ibope Mídia, realizado em 13 regiões metropolitanas e publicado em setembro de 2021. Segundo a pesquisa, 80% dos brasileiros ouvem rádio, um aumento de 2 pontos percentuais em relação a 2020. Márcia Moreira é colega nossa, jornalista, com vasta experiência na área de comunicação, criou e apresentou por 7 anos o programa Multicultura na Rádio Educadora, um dos primeiros programas de rádio jornalismo cultural de Salvador, e apresentou o programa TVE Debate na TVE Bahia. Editou o caderno de cultura do Jornal à Tarde, é roteirista de rádio, filmes e séries de TV e cinema. Márcia, é muito bom tê-la aqui conosco. Essa entrevista em vídeo também, né? A gente está ao vivo como todos os dias no nosso YouTube. É mais uma das facetas do rádio, né? De estar sempre se modificando. Rádio agora é TV também, já há algum tempo. A gente consegue fazer também, encurtar distâncias e mostrar o nosso entrevistado para o nosso ouvinte, mesmo ele sem estar aqui no nosso estúdio. O que é que te motivou a escrever esse livro, que para mim é extremamente necessário para todo e qualquer profissional de comunicação e todo e qualquer político também? Muito bom tê-la aqui conosco, muito bom tê-la aqui, um ótimo dia para você. Bom dia, Fernando, bom dia a todos aí do programa Bom Dia Feira, pessoal que acompanha aí a Rádio Princesa FM, obrigada aí pelo convite. E a gente sabe, a gente que trabalha em rádio é paixão, né? Pra gente que trabalha, a gente começa a trabalhar com rádio, é uma paixão porque a gente estabelece uma conexão com o ouvinte, e o rádio aproxima, né? E isso é uma das grandes, uma das principais ferramentas quando a gente fala de programa eleitoral. O rádio tem essa capacidade de humanizar o candidato e, ao mesmo tempo, aproximar ele do eleitor, que é diferente da TV, porque a imagem realmente é arrebatadora, mas ela transporta o candidato ou quem aparece no vídeo para um patamar, muitas vezes, de inalcançável. E quando a gente está ouvindo o candidato numa rádio, já que a gente está falando especificamente de programa eleitoral, a gente tem uma sensação de que aquela pessoa é próxima, é como se fosse um amigo nosso, né? E eu acho que muitas vezes, apesar de todas as mudanças, toda a evolução que a gente vem acompanhando em relação às campanhas eleitorais, eu acho que as pessoas ainda não perceberam muito essa questão da importância do rádio, né? Eu trabalho com isso já há mais de 10 anos e sempre percebi isso. A imagem encanta muito, mas... desculpa. A imagem encanta muito, mas o rádio tem essa capacidade de não só humanizar, mas ajudar também, no caso das campanhas, a você poder falar melhor das propostas, apresentar melhor essas propostas para quem está ali, principalmente na dúvida.
né, de quem vai votar. Então, eu acho, por exemplo, se você pegar aí, você falou aí da pesquisa da Kantar com relação à pandemia, mas se você pegar o último levantamento, assim, a gente tem na Bahia 219 rádios e 20 emissoras de TV. Então, só aí você já vê a importância e o peso que o rádio tem no dia a dia das pessoas. E uma questão de alcance também, né? Trazendo essa estatística que você traz aí, eu também tenho experiência nos dois veículos, né? De rádio e de televisão. Comecei no rádio, fui pra TV e voltei pro rádio, porque é aquela paixão que você falava, é a nossa cachaça Sim. mesmo. Quem faz rádio não quer deixar o rádio. E quando deixa, sente falta, quer voltar. Mas a gente nota muito isso também, né? O alcance do rádio em relação à TV. Você acha que a comunidade política tem enxergado um pouco mais isso? Sobretudo os marqueteiros políticos têm enxergado mais isso, porque, por exemplo, você tem aqui as emissoras de televisão que chegam nos grandes centros, mas o público do interiorzão, muitas vezes, muitas vezes nem sempre interiorzão, não se enxerga nele. Eu comentava ontem aqui no estúdio com a Ana Paula, nossa produtora, assistindo o jornal da Rede Bahia, né? A gente até já passou por lá, né, Aninha? E falava, eu não entendo muito o critério, porque o jornal estadual está mostrando um acidente de trânsito em Salvador. Então, assim, o público de feira já não está se enxergando no jornal naquela hora, né? Exatamente. Então, o rádio tem um pouco mais isso. Você entende dessa forma? Exatamente. Exatamente. Quando a gente transporta isso para a campanha eleitoral, acontece a mesma coisa, né? Eu percebo que tem algumas campanhas que, inclusive, assim, montam uma equipe para fazer TV e pega o material da TV e quer transportar para o rádio. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Não é a mesma linguagem. Apesar de você estar trabalhando o mesmo candidato, você ter que trabalhar a mesma imagem, os mesmos pontos fortes, né? Ter uma linguagem única, mas ainda assim, cada um tem a sua especificidade. Você não pode simplesmente transportar alguma coisa que foi feita para a TV e tentar fazer com que isso se adapte à linguagem do rádio. Não funciona dessa forma. E quando eu pensei em escrever esse livro, eu até fiquei meio surpresa, porque eu imaginei que já tivessem vários livros a respeito disso, né? E eu comecei a pesquisar para ver se eu poderia dar algum tipo de contribuição a partir da experiência que eu tenho. E eu fiquei surpresa de ver que não existe nenhum manual que fale especificamente do programa de rádio. Então, por exemplo, quando a gente vê, muitas vezes, eu tive experiência também de fazer campanhas fora da Bahia, e a gente percebe o mesmo modus operandi, digamos assim, né? As pessoas se preocupam com a televisão, se preocupam muito com a capital, com a metrópole, e esquece que o interior é uma coisa fortíssima, que tem uma identidade própria. Se você pegar isso aqui na Bahia, é muito forte, né? A região aí toda do sertão, a região do Médio São Francisco, cada uma tem a sua característica. Então, você não pode imaginar que com um programa de TV que você está focado principalmente na capital, você vai atingir o interior. Volto a dizer, a gente tem 219 rádios na Bahia e 20 emissoras de TV. Quem é que atinge mais os eleitores? Claro que é o rádio. E as pessoas não se tocam disso. Pois é, e por que você acha que isso acontece? Por que o rádio ainda é, de algum modo, tido como uma segunda via, uma via alternativa? Por quem faz as campanhas eleitorais, quando na verdade ele vem se mostrando ser a principal via, né? Com base nisso que a gente está falando. Porque eu acho que a televisão, a imagem é uma coisa muito forte, seduz muito, né? Você mexe com o ego das pessoas, claro. Uma coisa é você se ver, outra coisa é você se ouvir, né? E eu acho que as pessoas precisam entender, quem faz campanha política precisa entender que, assim, você quando começa a trabalhar com política, muitas vezes as decisões são tomadas em função de se agradar um determinado grupo político, né? Você vai fazer uma campanha ou você quer repassar algum tipo de informação e hoje tem essa coisa do grupo de WhatsApp, né?
Então, o grupo de WhatsApp da família, dos amigos, dos apadrinhados, do que seja lá do prefeito, as pessoas acham aquela ideia maravilhosa e tal, mas não é esse o público que você deve focar, porque esse público já apoia o seu candidato. Quando você desenvolve uma campanha, quando você quer fazer um desenvolvimento de uma campanha ou de uma imagem de uma pessoa, você deve focar no cidadão comum, naquele eleitor que não é filiado a partido nenhum, naquele eleitor que está indeciso sobre para quem vai dar o voto dele. Não para o filiado, não para o que já segue você, não para o que te acompanha. Esse já é um voto garantido. E isso eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem, porque começa naquela empolgação, né, de que fulano gostou, ciclano gostou. Sim, mas isso daqui vai dar efetivamente resultado? Então, eu acho que nessas horas é que entra justamente a figura do assessor, do marqueteiro, de quem está fazendo a campanha política, para justamente dar aquele, como a gente chama, freio de arrumação, chamar na chincha e dizer assim, olha, não é isso não. Né? A gente tem que ir por outro caminho que às vezes é difícil, às vezes é complicado, mas que é extremamente necessário, né? Porque em campanha política você não pode se dar o luxo de fazer experimentações. Você pode até em um programa ou outro, você, tanto em rádio quanto em TV, você pode até arriscar alguma coisa em termos de linguagem, alguma coisa que você vai fazer meio de diferente, mas você está lidando com uma coisa fundamental para uma campanha política, que é credibilidade, né? E a gente sabe que quando você fala de credibilidade, se você escorregar nesse item, digamos assim, e perder isso para recuperar, é muito mais complicado do que você construir. Então, você não pode se dar o luxo de fazer experimentação dentro de um programa eleitoral. Você acha que esse movimento com a campanha, as campanhas eleitorais de 2022, né, pós-pandemia e com esse viés do rádio cada vez mais forte, pode gerar também uma onda, até, por exemplo, no mercado publicitário, mercado profissional, de pessoas se atentarem mais para o rádio? Olha só como chama a atenção o que você disse. Você foi buscar outras referências bibliográficas, até para poder construir a sua ideia de um livro a respeito, de que forma que você pode acrescentar sobre o que já existia, se deparou com o fato de que não existia nada praticamente, né? A gente não tinha livros a respeito do rádio. A gente nota muitas vezes no mercado isso também, no momento que a gente chega, claro, tem profissionais e profissionais, tem focos e focos, né, de cada, por exemplo, agência publicitária, mas muitas vezes a gente recebe textos de agências publicitárias aqui, muito bem preparados, focados no rádio, outros mais ou menos ainda naquela pegada. Esse texto aqui é de TV, esse texto aqui não é de rádio. A gente utiliza do grande trunfo do rádio, que é o improviso, para poder tentar dar um resultado melhor ao cliente, entender que para o cliente vai ser melhor comunicar daquela forma radiofônica de ser, e até dando desconto. Olha, não é um pessoal que está muito focado em rádio, então não é nem muito culpa deles, entre aspas, porque eles estão focando em outra coisa, mas a gente vai defender o nosso, que é o nosso rádio, e a gente vai tentar dar um resultado melhor possível para o cliente e meio que adapta esse texto também. Você acha que esse movimento com as eleições, dos próprios marqueteiros eleitorais, focando no rádio, pode gerar um movimento também de volta para o rádio de um modo geral? Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Eu acho que o lançamento desse livro também serve justamente para chamar a atenção disso, né? É necessário você ter bons profissionais trabalhando e pensando em rádio, né? É o que eu falei no início do nosso bate-papo aqui. Você não pode simplesmente pensar numa campanha em termos de audiovisual e querer adaptar isso simplesmente, vamos só adaptar para o rádio. Não é assim que funciona, né? Até porque, às vezes, num programa de rádio, você coloca um personagem, você adota
uma linguagem diferenciada da TV que não cabe na TV, mas cabe no rádio. Então, tudo isso tem que ser pensado, e pensado de forma profissional, né? Que a gente sabe também que muitas vezes em campanha política, é o que eu falei, você não tem espaço, não tem tempo para experimentação. Mas muitas vezes, pelo fato das pessoas não perceberem esse peso e a importância que o rádio pode ter dentro de uma campanha eleitoral, acaba, digamos assim, juntando algumas pessoas para fazer de qualquer forma, né? Porque acha que é só fazer uma adaptação e joga ali, e não é isso. O programa de uma campanha eleitoral, um programa de campanha eleitoral, ele tem que ter a característica de um programa de rádio, porque senão o eleitor não ouve. Então, ele tem que ter dinamismo, ele tem que ter plasticidade, ele tem que ter entretenimento, ele tem que ter informação, ele tem que ajudar a construir a imagem do candidato e a fazer com que as propostas dele cheguem até as pessoas de uma forma interessante, que a pessoa que a gente sabe que gosta de rádio vai estar ali levando para o trabalho, ouvindo com fone no ouvido, vai prestar atenção dentro da fala. Na televisão, a pessoa vai para o streaming e joga um filme e vai ver outra coisa, né? Eu tenho certeza que esse ano, com as pesquisas, vão apontar isso, uma queda na audiência dos programas de TV, justamente em função do leque de possibilidades que você tem hoje de TVs fechadas, de streaming que você pode assistir. Mas o rádio não. Se você tiver um bom programa eleitoral de rádio, já no início ali, ele segura o seu eleitor e ele vai prestar atenção naquela proposta, porque ele precisa também se decidir a respeito do voto dele. Então, ele precisa saber qual é a proposta daquele candidato, o que é que aquela pessoa está falando, o que é que aquela pessoa está propondo. Pois é, a gente tem um colega aqui, até na nossa co-irmã, né? Um estúdio do lado do outro aqui, o Tanúrio Brito, que ele brinca, ele tem um bordão que ele fala que o rádio não atrapalha quem trabalha. Porque as pessoas estão dirigindo, estão acompanhando o rádio. Eu lembro que pouco antes, infelizmente, da morte do nosso querido Ricardo Boechat, a gente trouxe uma entrevista com ele aqui, coisa de uns 3 meses antes, né, Ana? 3, 4 meses antes. Teve o Congresso de Rádio e TV em Brasília, eu estive lá e aí tive a grata surpresa de poder ter a oportunidade de conversar brevemente com o Boechat, e aí aproveitei para produzir uma entrevista, né? Soldado no quartel, ele muito educado, nos concedeu essa entrevista. Ele falava sobre isso também, né? Que ele, na visão dele, o rádio surgiu tardiamente para ele. Ele começou na televisão, mas foi uma paixão tardia na vida dele e que foi para ele uma surpresa muito boa, porque ele entende que na televisão a pessoa está assistindo, tem a ideia de que a televisão é uma coisa e você é outra. E o rádio, a pessoa se sente dentro ali daquele contexto, tá no ônibus, tá acompanhando, tá dirigindo, tá acompanhando, tá trabalhando, tá com o rádio ali ao fundo, tem uma notícia que lhe interessa, aumenta rapidinho o volume, depois continua o trabalho. De que forma que esse fato do rádio poder acompanhar o dia a dia da pessoa pode ser utilizado eleitoralmente também? A gente está falando, por exemplo, hoje, com muita chuva aí em Salvador, aqui em Feira também, muitas ruas estão alagadas, tem muita gente que está ouvindo a gente agora, dirigindo, passando por uma rua alagada, né? E muitas vezes pode ter um candidato, um pré-candidato que possa estar utilizando disso daí, desse momento para isso. De que forma que se pode brincar com isso, brincar no bom sentido, né? Eleitoralmente, e utilizar isso para a campanha eleitoral? É isso, você tem que primeiro pensar, como eu falei, o programa de uma campanha eleitoral tem que ser um programa de rádio. Ele tem que ser pensado como um programa de rádio, né? Interessante, com vinhetas, com personagens, às vezes cabe, às vezes não. O tipo de linguagem que você vai adotar, o tipo de assunto que você vai abordar, né? Você tem que ter um planejamento, porque, é claro, nenhuma campanha, nem em rádio, nem em TV, você consegue abordar todo o escopo de assuntos, de propostas que um candidato tem, né? Mas você tem aqueles pilares que são o sustentáculo do que ele vai falar, principalmente em áreas como saúde, educação, habitação, geração de emprego e renda,
né? Que são normalmente os pilares, digamos assim, os assuntos mais que têm maior peso para se tratar, para se falar de propostas. E é como você falou, o rádio, a TV, a pessoa está vendo ali, ela vai ter uma impressão de que o candidato está no outro patamar. A partir do momento que ela está ouvindo ele no rádio, ela se sente próxima, né? É esse o cara que vai dirigir a minha cidade, é esse cara que vai governar o meu estado, né? Esse daqui eu posso confiar ou eu não posso confiar? Ele está ali no dia a dia estabelecendo como se fosse uma conversa. Vai falando das propostas dele, vai falando das propostas que ele tem para a cidade, para o estado, que seja, de uma forma como se fosse uma conversa ao pé do ouvido, digamos assim, né? Porque a pessoa está ali no seu dia a dia, como você falou, vai estar no carro, vai estar em casa, vai estar no trabalho e tal, e ela está ali como se tivesse uma conversa, participando de um bate-papo. Então, isso aproxima a pessoa daquela figura que quer disputar uma eleição. Bom, e a gente viveu aí um fenômeno nas últimas eleições presidenciais de ter um presidente eleito muito por conta do que fez na internet, né? De campanha que fez pela internet, porque tinha pouquíssimo tempo de televisão e de rádio, tinha pouquíssimo tempo de campanha eleitoral. Ao passo que a gente falava no começo do programa também, né, no começo da entrevista, que a gente está conversando aqui no rádio, mas quem tiver interesse em assistir, está assistindo a gente agora através da internet, do YouTube. Essa convergência digital que o rádio consegue fazer, convergência de mídias, pode ser utilizada também em campanhas eleitorais, de que forma, na sua visão? Pode e deve, justamente o que eu estava falando, você não tem condição, muitas vezes, de no tempo da propaganda eleitoral abordar todos os assuntos ou aprofundar os assuntos da forma que você gostaria, né? As redes podem justamente estabelecer isso, você pode fazer um podcast, você pode fazer uma entrevista maior, você pode dar maior detalhamento a respeito de um programa de planejamento urbano que você tenha para a cidade, onde você vai, dentro do programa eleitoral, colocar os pontos principais, mas você pode detalhar isso através das redes sociais, né? E uma coisa que é importante, dentro do que você falou da última eleição, que a gente teve essa polarização no Brasil a partir desse momento, né? Uma coisa que derruba qualquer eleição se chama arrogância. A arrogância de você achar que você está com a eleição ganha, que você tem condições de virar uma situação política onde todos os indicadores apontam que você não tem condição de reverter aquele quadro. Então, a arrogância derruba. Qualquer candidato faz perder uma eleição. A gente não pode esquecer que, apesar dessa divisão política, dentro dessa última eleição para presidente, a gente teve 30% das pessoas se abstiveram de votar ou votaram nulo. Então, assim, o que houve foi uma ausência completa de pessoas, de brasileiros, que não se sentiram motivados a votar nenhum nem outro candidato. E pode acontecer o mesmo dentro dessa próxima eleição. Então, é por isso que eu falo mais uma vez, você tem que focar, não é no seu eleitor que está garantido, não é no seu eleitor que já é filiado do partido, é naquele que é um cidadão comum, que não está ligado a partido algum e que ainda não se decidiu sobre o voto. Esse muda uma eleição. Esse voto muda uma eleição. Márcia, é muito bom poder bater esse papo contigo, falar sobre isso, falar do nosso querido rádio e do poder e da força do nosso querido rádio. Eu queria encerrar esse papo falando sobre como encontrar o e-book manual de como fazer um programa eleitoral de rádio, como que as pessoas podem adquirir um exemplar
e com certeza muitos aí pré-candidatos acompanhando a gente, porque a gente fala muito de pré-candidaturas à presidência da República e governo do estado, mas o número de pré-candidatos a deputado que a gente tem aí é muito grande. Sim. E com certeza muitos devem estar ouvindo agora, aumentando o volume do rádio para de alguma forma utilizar, né, o livro como uma ferramenta para, quem sabe, uma possível eleição. Pronto. Pode, quem quiser, tiver interesse de adquirir o livro, né? Manual de como fazer um programa eleitoral de rádio, é um nome bem básico mesmo. Pode entrar no site da editora, borapublicar.com.br, ou no Amazon. Também está sendo vendido na Amazon. Tá ok, muito bom bater esse papo contigo, Márcia, é muito bom falar a respeito desse assunto. Vamos posteriormente falar um pouco mais sobre isso, porque isso dá um programa inteiro, né? E a gente, quando começa a falar do que a gente gosta, que é rádio, a gente vai embora, a gente esquece tempo, esquece tudo. Bom falar contigo, viu? Eu também gostei muito, agradeço aí, espero também que o pessoal tenha gostado aí e que procure aí o livro aí, porque realmente foi feito assim com muito, muito carinho mesmo e visando justamente ajudar quem tem interesse de trabalhar com campanha eleitoral. Valeu, um abraço. Começamos então com a Márcia Moreira, nossa colega jornalista, que está com o livro então, o Manual de como fazer um programa eleitoral de rádio.